Bom dia, paz do Senhor Jesus a todos os nossos amados e queridos que estão ligados no Facebook AD Saco dos Limões. É um prazer, é uma alegria poder estar mais uma vez nesta manhã de domingo, dia 19 de abril de 2020, e quero que você tenha uma ótima manhã com a sua família e um excelente domingo. Eu sou o pastor Anderson, pastor aqui da igreja no Saco dos Limões, da qual temos a honra de pastorear esta igreja, temos a alegria e é muito bom compartilhar conhecimentos e também trocar conhecimentos. Hoje nós vamos falar da escola bíblica dominical. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos, nosso irmão Enéas, nossa irmã Andréia, já estão ali assistindo, a minha esposa, né? Que Deus abençoe a cada um de vocês, são todos bem-vindos e é muito bom saber que você está conosco, né? É muito bom. Então, como eu disse, hoje é dia 19 de abril, e nós estamos com a nossa revista da Escola Bíblica Dominical. E o tema desta lição de hoje é eleição e predestinação. É um tema que já há muitos anos, alguns comentários, alguns debates, porém nós temos uma base bíblica para nós, nesta manhã, estarmos compartilhando com os nossos irmãos, tá? Nós estamos orando, estamos pedindo a Deus que venha de maneira muito especial abençoar a todas as pessoas que têm a vontade, o desejo de servir a Deus, que estão aí nesta quarentena, e nós já estamos com muita saudade de estar juntamente com os irmãos. Ontem fez 30 dias que estamos já sem culto, mas nosso Deus, Ele é aquele que tem dado sustentação, que tem dado suporte, né? Pois bem, então vamos lá para a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Eu quero justificar a todos que nós começamos um pouco atrasado, por ocasião da nossa internet, que deu uma caída, mas já voltou. E por esse motivo nós estamos aí começando com um pouco de atraso. Porém, né, esta é a justificativa. Nós estamos aqui então, o texto áureo da nossa revista. Eu gostaria que você prestasse atenção, porque são palavras que nós vamos fazer uso aqui, e é interessante e importante. O texto áureo diz assim, baseado em Efésios capítulo 1, verso 4 e 5, está escrito: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. A verdade a ser colocada em prática está escrito: segundo a presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que criam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Este comentário é com base no texto áureo. E então nós vamos aqui para os pontos, né? A leitura bíblica em classe, para nós aqui estarmos ganhando tempo. A leitura bíblica em classe está na carta aos Efésios, capítulo 1, verso 4 e o 12. É uma leitura bem gostosa de fazer, porque é uma oração. Paulo está fazendo aqui uma oração, porém é uma leitura muito boa de fazer, tá? Mas eu vou ler então rapidinho, que diz assim: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para
sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco com toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o concílio da sua vontade, com o fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. É muito bom, é gostoso essa leitura. Nós vamos para os tópicos e depois os subtópicos, e é claro, nós vamos aqui esmiuçar e pegar os pontos mais, pegando com a pinça, os pontos mais dos detalhes, e então a gente vai assim, vai render muito bem a nossa escola bíblica, tá certo? Bom, já começa aqui dizendo: eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Há um propósito da eleição, né? Da eleição, vou explicar também. Há um propósito, não é algo sem propósito. O primeiro tópico diz a eleição divina, o segundo subtópico diz as condições da eleição, o terceiro subtópico diz a vida irrepreensível, e o quarto subtópico diz a nova vida dos eleitos. Aqui a gente já vai fazer um comentário que vai já esclarecer todos esses pontos que aqui a gente acabou de mencionar, tá? Também está ligado com a gente a nossa irmã Lúcia Selma, nossa irmã Carol, Deus abençoe, obrigado. A nossa irmã lá da cidade de Cascavel, Paraná, é o nosso amigo Sidney, um grande abraço, Sidney, a sua esposa, a irmã Suzana. Imagino que devem estar tomando aquele cafezinho gostoso, um grande amigo, que Deus abençoe, obrigado. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. E você pode comentar e interagir com a gente para enriquecer mais a nossa escola bíblica dominical, tá bom? A ideia é que essa escola seja dinâmica, participativa e edificativa para a nossa vida. O Osés também está participando, Deus abençoe e vamos lá. Pois bem, doutrina da eleição e predestinação. São duas coisas distintas, as palavras elas são distintas, diferenciadas com as finalidades diferentes, né? O próprio nome diz, eleição é escolha, ou seja, Deus selecionando os que serão salvos. Nós já vamos explicar. Deus selecionando os que são salvos. Predestinação é destinar de antemão. É Deus e o destino daqueles que foram escolhidos ou que são escolhidos. Então, ou seja, esta escolha, ela é incondicional ou ela é condicional? À luz da Bíblia, essa escolha que Deus escolheu, ela não é incondicional, ela é uma condição, tem uma condição, né? Qual é essa condição? Primeiro, para ser salvo, é necessário estar em Cristo. Salvação se dá em Cristo Jesus. Não existe salvação
em uma outra divindade se não for exclusivamente em Jesus. Isso é uma mensagem tão simples que nós, quando nos convertemos, logo nos primeiros dias, a gente falava e falamos até hoje com muita convicção que pode ser uma pessoa que exerce boas obras, que faz boas coisas, que ajuda o próximo. Porém, se ela não estiver em Cristo, se não estiver em Cristo, nós temos esta notícia para dar. Não adiantou nada. Por isso é em Cristo. Então, Efésios 1, 3 e 4, nós até lemos aqui já, né? Efésios 1, 3 e 4, eu estou com a minha Bíblia aberta aqui. Efésios 1, 3 e 4, é tão bom ler essa carta a Efésios. Essa carta que Paulo está escrevendo à igreja de Éfeso, né? Éfeso, uma cidade com quase 500 mil habitantes, uma cidade muito grande, nós já falamos isso em outras lições, uma cidade com quase 500 mil habitantes, uma cidade que havia ali um anfiteatro cabia 20 mil pessoas sentadas, E Efésios 1, 3 e 4 está escrito: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Então essa já introdução, ela traz para nós a ideia de que a eleição, eu tenho um ditado que eu digo assim, eu até escrevi aqui, que diz assim, olha, que Deus escolhe aquilo que eu escolho ser. Deus é soberano e ninguém vai tirar nunca a soberania de Deus, jamais. Especulações, curiosidades e às vezes, enfim, tantas coisas que ocorrem nesse mundo, nesse universo. Nada tira e nada vai, de forma alguma, tirar a autoridade, o poder que Deus ele é poderoso, nada. Mas Deus sendo poderoso, Deus sendo todo o Criador dos céus e da terra, Ele escolhe para a gente aquilo que nós escolhemos para Ele. Então, fora esse pensamento, eu acredito que seria concessão. Ou seja, eu sirvo a Deus, mas em contrapartida, Ele me dá aquilo que eu quero e eu sirvo a Ele porque Ele me dá aquilo que eu quero. Deus é poderoso, é claro, Deus é soberano, ninguém tira disso dele. Porém, seria mais concessão se essa ideia, se eu não escolhesse servir a Deus, né? Se eu não escolhesse servir a Deus. Eu escolho servir a Deus, né? Eu escolho servir a Deus. E Deus, certamente, para aqueles da qual o Senhor escolheu, Deus, Ele de forma maravilhosa, Ele vai nos inserir dentro desse contexto de bênçãos espirituais, que é a leitura que nós fizemos aqui, né? E nos elegeu antes da fundação do mundo para que fôssemos santos, né? Irrepreensíveis, e nos predestinou, no sentido de nos abençoar com todas as bênçãos espirituais. Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, ou seja, nós somos participantes das bênçãos que o nosso Cristo, ele participou. Isso é um presente de Deus para nós, é um presente de Deus para aqueles que foram eleitos em Cristo Jesus. E aí, então, nós não somos eleitos para estar em Cristo, nós somos eleitos em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, nós somos eleitos, somos salvos. E o que é necessário, então, para estar em Cristo? O que é necessário para eu estar em Cristo? É a condição. O necessário para estar em Cristo é arrependimento dos pecados e a fé, primeiro a fé. Ninguém se arrepende dos pecados se não tiver fé.
a fé que transforma, a fé que renova, a fé que muda. Ninguém se arrepende de pecado se não crê no Cristo vicário da cruz, no Cristo que é insubstituível na cruz do Calvário. Então, fé e arrependimento, a condição para estar em Cristo, a condição para ser eleito de Deus, a condição para ser escolhido por Deus é pela fé e arrependimento dos pecados no sacrifício vicário de Jesus. Então, sem fé não há conversão. Sem fé não há arrependimento de pecados. Sem fé não há transformação de vida. Sem fé é uma vida, não existe como ter fé e uma vida nova com hábitos e manias velhas, manias antigas. Não tem como ser um homem novo, uma criatura nova com hábitos velhos, hábitos antigos, costumes antigos, práticas antigas. Sem fé, tudo isso é inválido. Não existe como ter fé no Senhor Jesus sem o arrependimento. Olha, pastor, eu tenho muita fé, eu sou uma mulher de fé, eu sou um homem de fé, eu sou um homem que existe, eu tenho muita fé, mas continua nos pecados, que a fé não tem autonomia, que a fé em Deus não tem ação para mover as pessoas do pecado, não é fé, é uma religiosidade pessoal. Está entendendo? Estamos aqui, o Genival dos Santos está também acompanhando, a minha sogra está também lá, Sueli, Maxiliano de Apucarana, isso é muito bom. A Jaque, Deus abençoe Jaque também, isso é muito maravilhoso. Vamos lá. Então, a condição para ser eleito em Cristo Jesus, escolhido por Deus, é pela fé e arrependimento dos pecados, tá certo? Pela fé e arrependimento dos pecados. Somos inseridos no corpo, na igreja de Jesus. O Espírito Santo faz o trabalho de conversão, a fé entra em ação e eu me movo para a direção de Deus e a direção das promessas de Deus por meio da pessoa de Jesus. Fora isso, tudo é fake news, tudo é fake news. Então, qual o destino daqueles que foram selecionados para com os que estão em Cristo Jesus? Pois bem, nós aceitamos Jesus pela fé, escolhemos aceitar Jesus ou servir a Deus. Jesus um dia chegou nos discípulos, uma coisa bem... Jesus chegou nos discípulos em João capítulo 16 ou 15, se não me falha a memória. Jesus disse assim, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Jesus falou isso para os discípulos, é fato, Jesus escolheu, Jesus escolhe, Jesus escolheu. Pergunto eu, Jesus escolheu, soberano, aquele que morreu na cruz do Calvário, ele nos escolheu, aquele que agora é dado a ele todo o poder no céu e na terra. Jesus disse isso para os discípulos, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Digo eu, todos os discípulos, eles aceitaram ser escolhidos por Deus, obviamente por meio daquilo que eles já conheciam, pela pregação, o que eles conheciam a respeito do reino de Deus. Nós sabemos que dentre os 12 discípulos, dentre eles havia um chamado Judas Iscariotes, que entendia e sabia muito bem disso que nós estamos falando. Deus escolhe o melhor para nós, Deus propõe o melhor para nós, Deus ele coloca o melhor que ele tem para nós. Mas será que é todos nós? A Bíblia diz que Deus, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, a Bíblia diz que Deus quer que todos se salvem. A Bíblia diz que o desejo de Deus é que todos cheguem ao conhecimento da salvação. A Bíblia diz que Deus quer que
todos sejam salvos. Eu quero ler porque é importante, é importante. 1 Timóteo capítulo 2 e o verso de número 4. Vou ler o 3, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só mediador, há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Porém, então nós entendemos aqui que Deus, ele quer que todos se salvem, é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. O profeta Ezequiel, o profeta Ezequiel, ele disse que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte daquele que morre sem conhecer a Deus, sem ter escolhido servir a Deus. Por isso, então, é importante nós considerarmos esses textos, não é? Considerarmos esses textos. E vamos continuar aqui. A predestinação aparece na Bíblia em relação aos que já são salvos, ou seja, Romanos 8, 29, a gente vai ler lá, porque a predestinação de propósitos, a predestinação de finalidades, a predestinação da vontade que Deus tem para os seus filhos. Então, vamos ler Romanos capítulo 8 e o verso de número 29, até ali tem 29 e o 30 nós podemos ler, que diz assim: porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Aqui está voltado para aqueles que já são filhos, ou para aqueles que já são salvos, ou para aqueles que já escolheram, ou para aqueles que Deus escolheu. Por isso que a proposta do Evangelho é pregar o reino de Deus, E assim, então, a predestinação aparece na Bíblia com esses propósitos que somos destinados a serem a imagem de Cristo, destinados para a justificação, destinados a ser filhos por adoção e co-herdeiros de Cristo. Somos destinados a isso, predestinados a isso, filhos predestinados a estas riquezas e estas bênçãos espirituais que é nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, às vezes nós aplicamos, e eu vou já falar a respeito disso, a nossa salvação em Cristo, a nossa posição em Cristo Jesus, nosso posicionamento em Cristo Jesus é sim de uma pessoa salva em Cristo Jesus. Isso é óbvio, nós aceitamos a Cristo pela fé, abandonamos o mundo da prática pecaminosa, enfim, todos já não vamos entrar no mérito da questão, deixamos, porém, uma vez salvo toda a vida. Uma vez em Cristo toda a vida. Uma vez que deixei o mundo do pecado, existem algumas formas de eu expressar o que eu acabei de dizer, porque é possível uma pessoa salva em Cristo perder a salvação? É difícil, mas à luz da Bíblia, sim. É difícil, mas à luz da Bíblia acontece. Uma pessoa salva em Jesus Cristo perder a salvação, eu acredito que todos vão condizer comigo e concordar comigo, né, que sim, é possível. Por quê? Porque Deus ele propõe, Deus ele oferece, Deus ele coloca todas as condições necessárias, todas as estruturas para que a gente de forma alguma abandone, para que nós deixemos. Deus não quer que nós deixemos de forma alguma. Deus coloca a garantia para todos, para nós irmos até o fim. Outro detalhe importante também, a respeito
daqueles que têm convicção da salvação, e eu posso dizer isso, claro que eu posso, como que eu, dentro, servindo ao Senhor, consciente do que é pecado, consciente do que não é pecado, como que eu, dentro da igreja, quando eu falo dentro da igreja, não estou me referindo ao aspecto físico, eu me refiro na igreja, como um todo, como um geral, como absoluta, a igreja absoluta. Eu preciso me apropriar dessa verdade. Eu preciso me apropriar dessa verdade porque o apóstolo Paulo diz que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então ele estava falando de algo que era, e de um sentimento que todos nós precisamos de ter, de estar em Cristo, independente da circunstância e do momento, nós estamos em Cristo. E Paulo estava preso, nós falamos disso já em outras ocasiões, Paulo estava preso, e para Paulo, tanto fazia ele preso como solto, ele preso via propósito de Deus, ele solto via as oportunidades também para pregar, enfim. Então, a Bíblia fala a respeito da salvação em 3 tempos, alguns termos que a gente já leu na Bíblia. Por exemplo, a Bíblia fala de salvação, fomos salvos. A Bíblia fala de somos salvos e a Bíblia fala de seremos salvos. Então, como é que é? Nós fomos, somos ou seremos salvos? Qual a expressão que a gente precisa entender aqui? Os 3. Nós fomos salvos no passado, fomos salvos pela justificação, nossos pecados, as nossas mazelas, né? Os nossos pecados, eles foram justificados na cruz do Calvário, foi Jesus que comprou, pagou, e estamos salvos. É só eu escolher e me apropriar dessa verdade, se arrependendo dos pecados. Nós fomos salvos, nós somos salvos. Isso fala do presente, fala da santificação. Santificação, que é um processo, um aperfeiçoamento, por isso que Deus, Ele é fiel para nos aperfeiçoar. Isso fala de santificação, de santidade. Somos salvos e seremos salvos, futuro, glorificação, somos. Então nós fomos salvos, somos salvos e seremos salvos. Agora, todos esses valores que Deus coloca e propõe e está oferecendo para nós, é importante e necessário nós lutarmos por isso, porque não existe a questão de uma vez salvo, salvo toda a vida, uma vez salvo, salvo para sempre. Não existe. Uma vez salvo, diariamente, lutando, batalhando, por isso Jesus disse, tu, porém, vai até o fim, mediante as condições de estar em Cristo Jesus. A fé em Cristo que faz nós mudarmos de vida, a fé em Cristo que faz nós vivermos diariamente em Cristo, e a fé em Cristo que faz nós enxergarmos o futuro. A fé em Cristo que faz nós enxergarmos o futuro. Deus predestinou os que em Cristo estão para assim morar no céu, ter a salvação. Nós já somos salvos. Fomos salvos, somos salvos e seremos salvos. Fomos salvos pela justificação, passado, Jesus justificou. Somos salvos para santificação diária, e seremos salvos para glorificação, ou seja, termos o corpo transformado já no dia da vinda do Senhor Jesus. Então, essas aqui, a eleição divina, as condições da eleição, já nós deixamos bem claro, né? A eleição traz a ideia de escolha, já falei, Deus nos escolheu. Paulo menciona esses 3 aspectos, né? Esses 3 aspectos desta eleição. Primeiro, menciona 3 aspectos dessa escolha. Em quem fomos escolhidos? Em quem fomos escolhidos? Qual é a condição? Cristo Jesus. Se não for em Cristo Jesus, na prática, não teoricamente, na prática, essa é a condição. Em Cristo Jesus. Terceiro, segunda aqui, por isso que nós falamos que a questão cristocêntrica é só Jesus. Não abrimos mão para nada a não ser Cristo Jesus. Segundo, em
que tempo se deu essa escolha? O tempo que Deus deu essa escolha antes da fundação do mundo. Parece que para alguns é difícil de entender, mas antes de Deus construir todo esse universo, esse planeta, Deus já nos escolheu, Deus nos elegeu. De que forma? Pela pregação do Evangelho, e pela aceitação. Deus escolhe, está fato, está bem claro, porém, os que Deus escolhe precisam querer ser escolhidos por Deus. Abrir mão pela fé dos pecados e então fazer a vontade do nosso Deus, né? Fazer a vontade do nosso Deus. Deus é soberano, ninguém tira o mérito, ninguém tira essa autoridade divina de Deus. Porém, as pessoas, elas precisam entender que Deus é soberano. Deus é soberano. Porém, Deus não vai interferir na decisão, não vai interferir na escolha que essas pessoas tiverem, né? É as pessoas que escolhem. Em que finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Isso já está aqui bem claro, né? No texto, até o texto já fala. Então, eleição divina, as condições da eleição, que é a condição, ensina, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça. Então, por meio, as condições, prévio arrependimento pela fé, entretanto, esse meio não é meritório, não é um mérito nosso, de forma nunca foi, nem vai ser. Eu não estou na igreja porque eu sou bonzinho, eu não estou na igreja porque eu sou melhor que os outros, eu não estou na igreja porque eu sou pastor, que eu sou melhor dos outros, eu não estou na igreja que eu canto, que eu sou melhor que os outros, Não, nós estamos vindo na igreja, nós não fazemos favor para Deus, nós não somos, se eu não for, Deus vai ficar triste. Não, se nós não vimos, se nós não escolhermos servir a Deus, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo toda autoridade, Ele continua sendo aquele Deus que vai colocar os que querem entrar no céu, vai colocar no céu, Deus e continua sendo toda autoridade, que os que não querem entrar no céu, Deus não vai colocar no céu, e que isso, pronto, resume, quer céu, não quer inferno, é a escolha. Deus é soberano, Ele poderia salvar todo mundo, colocar todo mundo no céu, mas se tem gente que não gosta do céu, tem gente que não gosta de Deus, tem gente que não se dá bem com Deus. Pastor, o senhor está julgando. Não estou julgando, tem gente que não quer Deus, não quer. A Bíblia fala que Deus quer que todos se salvem, mas se as pessoas não querem, fazer o quê? Deus não interfere, Deus jamais vai interferir nesta questão de decisão, tá certo? Vida irrepreensível, como já falei, fomos eleitos para uma vida irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis, que já disse e já mencionei. Santos, santidade que vem de Deus. Não é uma santidade pessoal idealizada pela minha mente, idealizada pelo meu costume. É uma santidade que vem do próprio Criador, ok? Pela fé em Cristo Jesus, em Cristo, por meio de Cristo, não por meio de outro, por meio de Cristo Jesus, nós entendemos quem somos, entendemos quem Deus é, e assim nós o adoramos, e assim nós o glorificamos e o exaltamos, ou seja, estamos dando tributo a quem de direito, adorando aquele que é digno de ser adorado e glorificado, tá certo? E é por isso que nós não deixamos, não saímos, não largamos, não. A nossa fé não está condicionada ao templo, a nossa fé não está condicionada a ministérios, a nossa fé, ela tem que estar acima de qualquer fé inabalável, precisa de estar acima de qualquer estrutura que venha da terra. Porém, entendemos que a nossa fé precisa de ser exercitada. Santos e irrepreensíveis, precisamos de exercitar a fé. A própria palavra já diz, exercitar. Exercitar é praticar exercício, é colocar em exercício. Uma fé não exercitada, ela está bem próxima
de uma fé religiosamente correta, né? E isso que Deus não quer. E a nova vida dos eleitos, apresentada com exortações contra a velha conduta, como já também mencionei. A nossa eleição em Cristo Jesus, ela não compactua com velhas naturezas, costumes e práticas. A nossa eleição se deu em Cristo Jesus, e esta eleição em Cristo Jesus para sermos santos e irrepreensíveis, ela não compactua com vidas de práticas antigas, práticas pecaminosas. Pastor, então quer dizer que nós não pecamos mais? Eu não falei isso, claro que não, você sabe que eu não falei, porém nós pecamos, mas não voluntariamente, propositalmente, né? Uma coisa que é premeditada. Quando pecamos, a Bíblia diz em 1 João capítulo 2, temos um advogado que nos intercede por nós por esta ocasião. Tá certo? Vamos então caminhando aqui, agora daqui a pouco já vai dar o horário, mas como começamos atrasados, também nós podemos ir um pouquinho mais além. Algumas pessoas estão comentando aqui que estão tomando um cafezinho, que coisa boa, né? Tomando um cafezinho, assistindo aí a escola bíblica dominical, e sabe que está me dando água na boca, que pessoas estão tomando esse cafezinho. Tá certo, Deus abençoe. A minha tia Maria Isis, a tia Preta, está assistindo lá em Apucarana, Paraná. Deus abençoe a minha tia. A Giovana Fernandes, essa é a esposa do meu grande amigo Abimael, um baita de um professor, um baita de um pregador. Deus abençoe você, querido, meu amigo. Olha, uma alegria saber que esses irmãos estão acompanhando. Robson, Nelson, Deus abençoe. Obrigado, gente. Obrigado, a gente fica feliz em saber. É claro que depois eles vão... A gente está passando aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente vive, aquilo que a gente está sabendo. Obviamente existem muitas pessoas com muito mais, um grau de conhecimento a mais, porém nós também não somos totalmente ignorantes, conhecemos a palavra de Deus, tá certo? Então, agora, predestinados para filhos de adoção. A revista ela vem bem mastigadinha, e é por isso que é bom ler a revista da Escola Bíblica Dominical, tá? Você pode também baixar aí a revista da Escola Bíblica. Nós temos revistas aqui na igreja, mas você pode baixar também para acompanhar, né? A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade, por isso predestinar. É um destino é um destino com antecipação. A predestinação, o termo grego, né, a gente vê aqui já a própria lição, como predestinar é formado pelo vocábulo que significa algo feito antes, ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. A Bíblia que é pentecostal, a Bíblia de estudo pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição. Então veja bem, Deus tem propósitos da predestinação na eleição, por meio da eleição. Vamos aqui trocar em miúdos, Os propósitos de Deus, eles se baseiam na eleição. Ou seja, como que Deus vai colocar todos os propósitos da predestinação sem que esta pessoa ela não tenha ideia do que Jesus fez na cruz e o propósito daquilo que Jesus fez na cruz. Ou seja, não existe um caminho alternativo. É passando pela pessoa de Cristo, sabendo que Cristo morreu pelos seus pecados, sabendo que Cristo, ele derramou o sangue dele na cruz do Calvário, consciente de todas essas informações, pela fé, eu me arrependo dos meus pecados e, consequentemente, somos predestinados a todas estas interessantes características do nosso Deus. Primeiro, filhos por adoção. Essa palavra adoção, é bom a gente lembrar quando existe aí orfanatos, por exemplo, e tem crianças que estão ali
há já um tempo e precisam de ser adotadas por alguém. A burocracia ela se torna um pouco até grande, gigante, por ocasião desse processo, mas adoção, eu nunca tive, eu tenho meus pais, louvado seja Deus por isso, mas as pessoas que já foram adotadas, pessoas que foram pegadas para criar, sabe qual é a sensação de saber que alguém se interessa por ela e tem planos bons para ela. Eu estou compartilhando aqui uma ideia. Então é só quem foi adotado, só quem teve sonhos para esta pessoa sabe o quanto esta pessoa é grata por ela. Então nós fomos adotados por Deus, para que entendamos isso. Fomos adotados por Deus. E por quem fomos adotados tem planos maravilhosos. Por isso daí entra a palavra predestinação. Predestinação, filhos por adoção. Nós fomos adotados por Deus. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Então, assim, Paulo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos, segundo o pleniplácito da sua vontade. Então, nós entendemos que dentro do contexto dos gentios era muito comum essa palavra adoção. Então, Deus, por uma forma muito bem clara e prática, ele nos inseriu como filhos adotivos, e isso a gente vê que a Bíblia fala em João capítulo 1 a seguir, que Jesus veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam, mas todos quantos receberam, Deus deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, ou seja, recebeu Jesus, foi adotado, recebeu Jesus, Deus, vou usar esse termo, pegou para criar. Obviamente que com propósitos diferentes, com planos diferentes, com promessas diferentes, Deus se interessa por nós, Deus tem planos com a gente, Deus tem planos com a sua família. Obviamente que precisamos entrar por essas condições, precisamos de entrar por esses caminhos legais da palavra de Deus, que já predeterminados pelo Senhor, condição Cristo Jesus, tá certo? Privilégio da adoção. O privilégio da adoção. Olha só, Deus criou o ser humano para estar em comunhão com ele, mas o pecado rompeu essa dádiva. Porém, a gente entende que tudo isso que Deus tem para nós, pecado sempre quis separar o homem. A gente vê as pessoas em momentos que estamos aí passando, desesperadas às vezes, claro, com razão, mas desesperadas, estão no mundo da religiosidade, da religião, que existem inúmeras religiões, porém, os filhos de Deus precisam entender que nós somos privilegiados, nós fomos inseridos em uma posição onde que Deus, ele é aquele que nos ampara e é aquele que nos sustenta. Espera em Deus. O fato de nós estarmos em meio a pessoas de Deus, em meio a homens de Deus, isso pouca coisa vai fazer diferença. O que precisa é a pessoa individualmente desejar, a pessoa individualmente escolher, a pessoa individualmente renunciar, desvencilhar, abrir mão e lançar aos braços do Senhor. Então, o privilégio de ser filho de Deus, fomos adotados por Deus, fomos escolhidos por Deus, fomos eleitos por Deus, e Deus dá todas as estruturas para que nós sigamos firmes, para que nós não recuemos, para que nós não voltemos atrás. Precisamos de estar focado, que é um privilégio, e que esse privilégio nós temos uma responsabilidade diante desse privilégio, tá certo? Vamos lá.
A sublimidade do propósito divino na predestinação, olha a sublimidade, a excelência da predestinação está na provisão das bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina. Bênçãos espirituais, é uma coisa que a gente precisa deixar muito bem claro, bênçãos espirituais. As nossas conquistas, os nossos bens, as nossas estruturas, elas nunca vão ser mais importantes do que os propósitos que Deus tem para mim. Deus quer nós, Deus quer a gente, Deus quer você, Deus quer a pessoa. Ainda que seja a pessoa que acumula mais bens nesse planeta, Deus não quer nada dela. Deus quer ela. Por isso, a predestinação e salvação, o soberano Deus não predestinou incondicionalmente a pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Já aqui é interessante que a gente é a pessoa, é o indivíduo, é o ser humano que precisa entender. Deus não vai deixar de ser Deus, Deus não vai deixar de ser soberano, Deus não vai deixar de ser o Todo-Poderoso, porém Deus não vai interferir naquilo que você escolher, e também Ele não é obrigado a no último dia colocar você diante de todas essas bênçãos espirituais nos lugares celestiais que Ele tem. A escolha é de cada indivíduo, a escolha é de cada um. E Deus respeita perfeitamente isso. Agora, o que eu escolhi, eu posso dizer, eu posso falar, eu posso publicar. Eu escolhi servir a Deus e Deus me escolheu desde a fundação do mundo. Tá? Então, Atos 17:30... está escrito que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia agora o tempo que todos se arrependam, Em Atos 17:30, a partir do momento em que o arrependimento foi colocado em ação no coração do homem, automaticamente, Atos 17:30, Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, os tempos que não conhecia a Deus, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Então, nós vemos aqui que, por meio da pregação do Evangelho, Deus quer que os homens se arrependam, Deus quer que os homens tenham conhecimento do caminho verdadeiro que leva a Deus, que é Jesus Cristo de Nazaré. Na nossa vida há muitos costumes e um deles é de cortar atalho, né? Quando há muito trânsito numa determinada cidade, a gente tem o hábito de cortar atalhos, e nada de errado com isso, né? Desde que seja lícito e legal, cortar atalhos, mas para o caminho, mas para a eternidade, não há como cortar atalhos, não existe cortar atalhos, tá? A tradição do pai, da mãe, o tempo de igreja do pai e da mãe, o tempo de fé do pai e da mãe, o tempo de experiência do pai e da mãe, tudo isso é bonito, é bom, é agradável, mas isso só vale para nós, para Deus não vale, só por meio de Cristo Jesus. Olha, o meu pai abriu essa igreja, o meu pai fundou esta igreja, isso vale para nós, para Deus é estar vivo em Cristo, com vida nova, com hábito novo. O meu pai foi desbravador, o meu pai desbravou, o meu pai arrancou capim na foice, o meu pai, a minha mãe andou a pé quilômetros, maravilha, glória a Deus. E você que tem feito por isso em Cristo Jesus, para dar seguimento a tudo isso que você sabe, porque o que vale para Deus não é livro de história, vida de história, livro de biografia, só vale para Deus se for uma vida ativa, viva, poderosa, diante de um Deus poderoso. Isso que vale para Deus. Não são os méritos que, entre aspas, nós conquistamos fazendo as coisas para Jesus,
mas é uma vida diária em comunhão com Ele. As pessoas querem mudar o que está na palavra de Deus, porque constantemente nós vemos, e glória a Deus pelos pioneiros que lutaram, desbravaram, lutaram mesmo, de unhas e dentes, andavam quilômetros a pé, aqui alguns navegavam quilômetros de barco para evangelizar. Maravilha, glória a Deus, tudo certo, maravilhoso, mas a vida precisa de estar ativa na presença de Deus. Não posso deixar de falar isso. Predestinados e o amor, antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano foi remir a humanidade e definir o destino dos crentes que estavam estabelecidos. Propósito de Deus, proposta de Deus para nós. A proposta de Deus era que o homem nunca vivesse na miséria. A proposta do amor de Deus é de que o homem nunca vivesse uma vida miserável, uma vida mendigando coisas. Não, a proposta de Deus não foi essa. Não foi essa. Porque motivos de muitas desgraças, de muitas tragédias, de muita violência, de muita doença, de muitas coisas. Queridos, isso é coisa nossa mesmo. A Bíblia diz: de que se queixa o homem, cada um se queixa do seu próprio pecado. E as pessoas vivem pecando com a maior naturalidade e acham que isso, como se Deus não tivesse nada a ver com isso, como se Deus não tivesse nem aí com isso, como se Deus não tivesse que prestar conta, que Deus não tivesse que ajustar um dia as contas com ninguém. Não se engane, nós estamos emprestados aqui. Nós estamos emprestados porque a vontade de Deus é que vivamos bem, que vivamos em harmonia, que vivamos em amor. É a vontade de Deus. Ela é soberana, a vontade de Deus, mas os homens querem, os homens desejam, os homens querem. Quantas pessoas que já passaram por esta igreja, quantas pessoas que entraram pela porta dessa igreja, quantas pessoas que, se fosse todos ficassem na igreja, hoje teria aqui uma mega igreja. Quantos entraram e saíram na igreja que você vai aí, quantas pessoas? Isso um dia vai ter um fim. A proposta de Deus é que todos sejam salvos. Foi por amor que Ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Foi por amor. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus. Ninguém merece, mas Deus, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Ninguém merece, mas pela sua bondade e misericórdia Ele nos inseriu, Ele nos colocou. E nós estamos aqui na igreja, suportamos, enfrentamos perseguições, enfrentamos tudo isso. Não é um paraíso servir a Deus na terra, não é um paraíso servir a Deus aqui nesse mundo, não é estar no glamour deste mundo servir a Deus, não é estar com o nome na calçada da fama servir a Deus. A gente sabe disso, porém, o que vale em estar em Cristo é o que vem pela frente, é o que está reservado, que o que vem pela frente vale a pena. E para a gente ir encerrando aqui, Cristo morreu por todos, e por cada um dos pecadores, desde a eternidade, segundo a presciência. Em Cristo Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé. Detalhe importante: perseverar na fé. Perseverar na fé. Viver em santidade. Receber a filiação divina e desfrutar de todas as bênçãos espirituais. Desfrutar de bênçãos espirituais é para quem persevera. É para quem se mantém firme em Cristo Jesus. Aparece religiosidade de tudo quanto é natureza. Aparece algumas formas estranhas, mas eu persevero em desfrutar das bênçãos espirituais nos lugares celestiais, porque o mundo espiritual é que faz toda a diferença neste mundo material, neste mundo de ser humano. Por isso, o espiritual abala o natural sempre. O nosso Brasil, a nossa nação, nós temos absoluta certeza que tem uma igreja viva, ativa, buscando
obviamente com falhas e com imperfeições, mas é a igreja que Deus escolheu desde a fundação do mundo, e pessoas que às vezes falam da igreja que precisam também de estar conosco nesta batalha. Por isso fomos eleitos, e eleitos predestinados para termos todas as riquezas espirituais nos lugares celestiais. E o ser humano que nunca veio na igreja jamais vai poder, ou seja, o ser humano que nunca teve um encontro com Jesus, jamais vai encontrar com ele depois da morte. O ser humano que nunca serviu a Jesus, jamais vai entrar no reino de Deus. Por isso, entendamos, Deus nos escolheu. E a Bíblia, ninguém muda. Passará os céus e a terra, mas a minha palavra, disse Jesus, jamais passará. Creia nessa verdade. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. Sirva a Deus com alegria, como o Salmo de número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor. Servir ao Senhor com alegria, com prazer, não com um fardo, não como uma pressão, não como de forma alguma. Sirva a Deus com alegria. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e que Deus abençoe o nosso Brasil. Grande abraço, Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor Jesus.